Galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje iremos testar um SSD que adquirimos no AliExpress, o Crucial MX500 de 1TB, que é um excelente SSD SATA que possui DRAM Cache. Hoje, como mencionado, testaremos esse modelo MX500, sendo que constataremos o modelo de 1TB neste review. Como podemos observar, ele vem no formato SATA de 2.5 polegadas, com barramento de 6 GB por segundo e protocolo AHCI. E suas capacidades variam desde 250 GB até versões mais recentes lançadas de 4 TB. Seu preço geralmente se encontra próximo dos R$ 700 na unidade de 1 TB no mercado nacional, porém no AliExpress, em alguns casos, pode-se encontrá-lo próximo de 450 e em épocas de promoção pode-se adquiri-lo por próximo de R$ 400, o que é um preço muito baixo para um SSD desse nível de categoria. Mas agora vamos ver um pouco das especificações técnicas deste SSD. Como podemos observar, é um SSD SATA e por ser um SSD SATA, a Crucial informa que o SSD consegue fornecer velocidades sequenciais de até 560 MB por segundo de leitura sequencial, enquanto sua escrita até 510 MB por segundo. Como se trata da unidade de 1 TB, ele possui uma velocidade de leitura aleatória de até 95.000 IOPS e de escrita aleatória de até 90.000 IOPS. Seu controlador é o Silicon Motion SM2259, porém existe uma variante um pouco mais antiga com o modelo SM2258. Ele possui 1 GB de DRAM Cache, porém esta versão nova que foi testada neste vídeo possui apenas 512 MB. No decorrer do vídeo em si, explicarei mais o porquê deste, entre aspas, downgrade. Nessa minha unidade, este SSD acompanha DIEs do tipo Micron TLC B47R, que são os famosos DIEs de 176 camadas da Micron, que são um dos melhores DIEs atualmente que temos em SSDs, tanto SATA quanto NVMe, e são bastante utilizados em SSDs topo de linha como os 4.0. Fora isso, algo peculiar é que a própria Crucial disponibiliza neste SSD criptografia, sendo ela a AES do tipo 256 bits e TCG Opal 2.0. O SSD possui um endurance de TBW de 360 TB, 1.8 milhões de horas de MTBF e uma garantia global de 5 anos. Portanto, como foi adquirido no AliExpress, talvez seja necessário fazer o envio para a China para que seja possível utilizar essa garantia. O bem interessante a se mencionar é que a Crucial também oferece, através de uma página de download em seu website, um programa chamado Crucial Storage Executive, que oferece diversas opções para gerenciamento e controle de seus produtos, como veremos a seguir. Neste caso, a Crucial caprichou nesse software, onde existem inúmeras funcionalidades disponíveis, desde funções mais básicas como seu Smart, quanto opções mais avançadas como atualização de firmware, fora outras muito interessantes como o Crucial Momento Cache, que funciona de forma similar àquele Samsung Rapid Mode, onde ele utiliza a memória RAM do seu computador como uma espécie de cache de escrita, não para armazenar tabela de metadados, mas sim como um cache literalmente de escrita e leitura, fazendo com que melhore o desempenho do SSD. Mas provavelmente eu farei algum vídeo sobre esse tipo de recurso e também no próprio Samsung no futuro. Por hoje vamos ficar apenas com isso em relação ao software da Crucial. Partindo agora para um breve unboxing do SSD, ele vem numa caixa toda elegante, com alguns pequenos detalhes mostrando a capacidade do SSD e o modelo dele na parte frontal, e na parte traseira temos algumas poucas informações técnicas e curiosidades do SSD. Ao removermos, ele vem em uma pequena embalagem plástica, com um protetorzinho e uma capinha de 2.5 polegadas para quem quiser utilizar. Ao partirmos agora para sua construção e acabamento interno, é possível ver que essa linha, como mencionado, vem no formato SATA, com protocolo HCI, mas podemos observar também que se trata de um SSD com PCB dual-sided, ou seja, possui CIs em ambos os lados do PCB. O SSD vem montado por 4 parafusos na carcaça que é metálica, que também serve como dissipador de calor, tendo em vista que o próprio controlador já tem um thermal pad e utiliza a própria carcaça para fazer a dissipação. Embora este projeto o controlador nem sequer esquenta, devido a ser um SSD de barramento SATA. Mas algo interessante é que a Crucial foi além de apenas utilizar uma carcaça metálica e utilizou como dissipador de calor, que é um ponto bem interessante.
E, novamente, é um SSD que vem parafusado, então é muito fácil de abrir e não possui lacre de garantia. Ou seja, se você abrir o SSD, teoricamente, se você não deixar nenhuma marca, você não vai perder a garantia do SSD. Embora não tenha tanta necessidade de vocês abrirem ele em si. Em seu PCB frontal, podemos ver que ele possui um controlador, um chip de DRAM cache e 2 NAND flashes, enquanto seu PCB traseiro mais 2 chips NAND flashes. Vamos dar agora uma breve olhada em seu controlador. Neste SSD, podemos observar que ele acompanha o controlador da Silicon Motion, como mencionado anteriormente, um dos mais utilizados em SSD SATA da atualidade, o SM2259, que se trata de um controlador com arquitetura ARM, contendo um núcleo Cortex R5 com clock aproximado de 400 MHz, que é encontrado em diversos outros SSDs, como aqueles Intel 545S e os Kingston KC600, além de outras versões mais atualizadas do BX500. Seu núcleo de processamento Cortex R5 possui um processo de fabricação pela TSMC, com processo de 40 nanômetros, o que é um processo mais antigo, mas também no momento que esse controlador foi desenvolvido em si, era um processo mais atual em si. Como se trata de um controlador SATA, ele possui oficialmente 4 canais de comunicação, onde por cada canal ele consegue realizar um interleaving com até 8 comandos tipo Enable por cada canal, permitindo ele se comunicar com até 32 DICE de forma nativa para obter o melhor desempenho. A fabricante em si não informa a velocidade de barramento que o controlador consegue se comunicar com as NAND flashes, porém, por ser um controlador SATA, é certo que ele não vai conseguir ter um barramento acima de 800 MT por segundo. Então, provavelmente, se eu tivesse que arriscar, seria algo entre 267 MT por segundo até 667 MT por segundo, o que é bem abaixo das NAND flashes que está nesse SSD, que mencionaremos no decorrer do vídeo. Com relação à sua DRAM cache, nesse SSD de 1TB, podemos observar que ele possui apenas um chip de DRAM cache com densidade de 4 GB, ou seja, 512 MB. Sim, isso mesmo, sendo um chip configurado como 256 MB × 16 bits do tipo DDR3, com velocidade de 1866 MT por segundo, com latência CL13. Uma curiosidade interessante é que em todas as versões anteriores do MX500 com outros DICE, utilizava-se aquela famosa proporção de a cada 1 GB de armazenamento temos 1 MB de DRAM cache. Portanto, a unidade de 1 TB tinha o costume de ter 1 GB de DRAM cache. Embora isso não fará nenhuma diferença, pois a Crucial fez algo interessante. Eles trocaram os DICE originais deste SSD que, quando foi lançado em 2016 ou 2017, não me recordo corretamente, ele acompanhava os DICE de 64 camadas da Crucial, que são bem mais lentos em comparações aos que estão sendo utilizados no momento. Então eles acabaram, para diminuir um pouco o custo do projeto, diminuir a quantidade de DRAM cache, mas não em se acabar com ela, e colocar DICE mais rápidos, o que foi uma sábia escolha, tendo em vista que não será utilizado nem mesmo 512 MB de DRAM cache, pois mesmo com cargas diárias em si e cenários realísticos, para armazenamento de tabela de metadados é bem difícil conseguirmos alcançar esse tipo de armazenamento em si, dessa densidade. Então 1 GB seria basicamente um desperdício e custa mais o projeto, desnecessário. Agora, com relação a seus circuitos integrados de armazenamento, o SSD de 1 TB possui 4 chips NAND flashes marcados como NY133, que ao decodificá-los utilizando o próprio decodificador da Micron, temos o código que estarei deixando aqui agora, que tratam-se da fabricante norte-coreana, que é da própria Micron, tendo em vista que a Crucial é um design totalmente baseado em Micron, sendo no caso DICE de 512 GB, ou seja, 64 GB, de 176 layers, que são aqueles famosos B47R, que tem 176 camadas de dados. Como o SSD possui uma densidade de 1 TB e possui 4 NAND flashes, pode-se afirmar que cada NAND flash possui uma densidade de 256 GB. E como cada die possui uma densidade de 64 GB, cada NAND flash é configurado como 4DP, ou 4 dice por package, ou seja, cada NAND flash possui 4 dice de 64 GB, totalizando esse volume de 256, que ao total totaliza-se 1 TB. E como mencionado anteriormente na seção do controlador, estes DICE em si possuem uma velocidade de até 1200 MT por segundo, que é estipulado em seus datasheets. Entretanto, devido à limitação do próprio controlador, estes DICE vão trabalhar a uma velocidade bem limitada e bem menor.
fazendo com que a sua velocidade em si seja bastante capada pela interface SATA, tendo em vista que SSDs de 1 TB com 16 DICE B47R, ao utilizar um controlador de alto desempenho, como por exemplo faz um i16 ou i18, é possível extrair basicamente mais de 1 GB de velocidade de escrita, o que basicamente fará com que este SSD, como veremos no decorrer da análise, não tenha uma queda tão grande na sua velocidade de escrita, o que é um ponto positivo. Veremos agora um pouco mais os circuitos de alimentação deste SSD. Infelizmente não foi possível distinguir qual foi o componente responsável por gerenciar este VRM, mas é possível notar uma grande quantidade de capacitores, indutores e até mesmo alguns MOSFETs, junto de um cristal oscilador de 50 MHz, que estarei mostrando na imagem a seguir. Agora vamos mencionar um pouco sobre as suas variantes, pois da mesma forma que circuitos integrados como memória RAM, dentre outros, podem ter esse tipo de variação, é possível constatar que no início de quando o SSD foi lançado, o projeto em si foi lançado com DICE Micron B16A nas unidades de 250 GB, 501 TB, e nas unidades de 2 TB em si, acompanhava os DICE B17A da Micron, que são DICE do tipo de 64 camadas. E com o decorrer dos meses em si, que o SSD foi passando no mercado, a própria Micron foi feita atualizações, sendo que temos versões com DICE B27A, que são 96 camadas, B27B, que também são 96 camadas, os B37R, que são um pouco mais difíceis de encontrar, que são 128 camadas da Micron, e essa nova variante com B47R da Micron, que possui nas versões de 250 até 2 TB. Entretanto, teve um ponto negativo. Nas versões de 2 TB e 4 TB, com o intuito de fazer cortes no custo do projeto, em algumas versões a própria Micron e a Crucial acabaram trocando os DICE do tipo TLC e colocando DICE do tipo QLC, o que é um ponto negativo, pois acaba prejudicando bastante a performance do drive. E isso é basicamente algo impossível de se notar, a não ser que você consiga abrir o SSD ou você testá-lo na hora, mas uma pessoa que vai comprar online não tem como ver isso. Bom, em relação à sua construção interna e suas variantes em si, é isso. Vamos partir agora para os testes em si. Porém, tanto a metodologia de testes quanto a bancada de teste utilizada estarei deixando na descrição para quem quiser dar uma olhada. E também para quem tiver interesse de comprar esses SSDs no AliExpress e ajude o canal a crescer um pouco, podendo trazer futuramente novos testes de outros SSDs, eu estarei deixando um link na descrição com várias capacidades deste SSD. Portanto, se vocês comprarem através desse link, eu recebo uma pequena comissão, fazendo com que eu consiga investir esse dinheiro em acabar comprando outros SSDs, como por exemplo o Asgard M4, que será o próximo que eu vou acabar adquirindo no AliExpress. Começando a bateria de testes utilizando o Crystal Disk Mark, utilizando testes sequenciais com blocos de 1 GB, com 8 filas em QDF, podemos observar que o MX500 apresenta resultados bem semelhantes aos demais SSDs SATA do comparativo. Porém, nesses testes sintéticos, podemos observar que todos os SSDs SATA ficam bem atrás em comparação aos outros SSDs NVMe do comparativo, o que, querendo ou não, é algo de se esperar de SSDs com barramento bem mais antigo como esse. Já agora, ao testarmos suas latências de leitura e de escrita, podemos observar que o Crucial MX500 conseguiu apresentar resultados melhores em comparação aos outros SSDs do AliExpress, tanto da Netak quanto da KingDin, modelo S280 e S370, onde todos esses modelos são SSDs DRAM-less, ou seja, não possuem DRAM cache, o que acaba impactando na latência de leitura e de escrita. Ao fazermos a troca para um teste de leitura e escrita aleatória, com 4 threads alocados em uma fila, é possível observar que ele apresenta resultados um pouco acima da média dos SSDs SATA, em alguns cenários até se aproximando de alguns SSDs NVMe, apresentando excelentes resultados, tanto em sua leitura quanto em sua escrita. Já agora, ao utilizarmos o mesmo cenário, porém com apenas uma thread alocada, que representa um tipo de workload mais comum que de acessos no dia a dia, pode-se observar que ele acaba tendo um desempenho excelente também, ficando acima dos demais SSDs SATA do comparativo, tanto em sua leitura aleatória quanto em sua escrita aleatória, sendo que na escrita a diferença entre os SSDs foi um pouco menor ainda.
Já neste outro teste foram feitas 3 configurações de acessos entre diversas configurações de QDEF, que variam desde QDEF de 1, que representam cenários mais cotidianos, até QDEFs um pouco maiores, como QDEF de 16, que é bem menos comum de se encontrar, mas em alguns cenários mais profissionais é possível alcançar. Com isso, podemos observar que tanto em sua leitura e gravação ele alcança velocidades satisfatórias, porém acaba ficando abaixo do anunciado, tendo em vista que as velocidades de 95.000 e 90.000 IOPS que o fabricante divulga são alcançadas em QDEFs muito mais irrelevantes, como de 128, 256 e diante, que é basicamente impossível de se ver no uso do cotidiano. Isso talvez mude com a API Direct Storage, mas como no momento não temos esse tipo de API disponível, é basicamente algo inalcançável para SSDs do uso do cotidiano. Ao partirmos agora para o Ato Disk Benchmark, realizando testes sequenciais de blocos de 512 bytes até 8 MB com tamanhos de arquivo de 256 MB e QDEF de 1 e QDEF de 4, em QDEF de 4 podemos observar que ele acaba tendo um desempenho superior aos demais SSDs do comparativo, o que é um ponto muito positivo, sendo que, principalmente em blocos de menor tamanho que representam um tipo de acesso mais comum do cotidiano, ele acaba sendo bem mais à frente, tanto em sua leitura quanto em sua escrita. Entretanto, em sua escrita a diferença foi um pouco menor. Em QDEF de 1, o mesmo aconteceu, porém a diferença tanto na leitura quanto na escrita foi um pouco menor. Ao partirmos agora para a suíte de testes do 13mark Storage Benchmark, que são realizados diversos testes voltados a armazenamento, incluindo traces de carregamento como games do Black Ops 4, Overwatch, uma gravação e streaming com OBS de uma gameplay a 1080p 60 fps, além de diversos outros cenários como instalação de games e transferência de arquivos de pasta de games, é possível observar que, em comparação aos demais SSDs SATA do comparativo, ele teve um desempenho muito superior. Nesse tipo de cenário, podemos ver que SSDs DRAM-less como esses que testamos aqui, realmente tem uma grande desvantagem em comparação a SSDs como este da Crucial. Isso impacta bastante, principalmente não somente em sua vazão de dados, que seria o seu throughput, mas também em sua latência, tendo em vista que o próprio Crucial teve uma latência média de 175 microsegundos, enquanto SSDs DRAM-less como esse NetAC teve mais do que o dobro de latência, o que é um ponto bem negativo para esses outros SSDs e acaba sendo um excelente ponto positivo para SSDs como esse da Crucial. Partindo agora para o PCMark 10, que possui uma suíte de testes utilizando traces similar ao 13mark, porém um pouco mais antiga, voltado mais ao mercado mais profissional, utilizando suíte Adobe e até mesmo o pacote Office, é possível observar que a diferença entre os SSDs SATA caiu, mas ainda assim o Crucial conseguiu se sair à frente dos SSDs SATA do comparativo. Já agora, ao utilizarmos o Adobe Premiere Pro 2021 para fazer um carregamento de um projeto de tamanho de 16.5 GB com resolução 4K e 120 megabits de bitrate cheio de efeitos, é possível notar que a diferença de carregamento do SSD da Crucial para os demais SSDs SATA foi notável, de mais de 12 segundos. Tudo bem que é um projeto pequeno, mas conforme o projeto for maior, a diferença aumenta exponencialmente, fazendo com que esse tipo de SSD realmente tenha um excelente ponto positivo para quem for trabalhar com esse tipo de cenário. Agora, ao utilizarmos o GTA V para fazer um teste do modo campanha em Full HD em qualidade ultra, utilizando a API DirectX 11, é possível ver que ele teve um tempo de carregamento de 28,3 segundos, tendo basicamente um empate técnico com o NV7000 de 1 TB, porque todos os SSDs aqui foram testados com um game que não utiliza aquela API Direct Storage e por enquanto não temos nenhum game ainda, o que faz com que, mesmo sendo um SSD de baixo custo como esses da própria Crucial ou até mesmo da NetAC que testamos, não tem uma diferença tão grande para SSDs topo de linha como o NV7000 que testamos há um tempo atrás. Agora, ao utilizarmos o próprio Windows 10 Pro, utilizando a build 21H2 com o programa Boot Racer para fazer o tempo de carregamento em si, é possível notar que tanto no Windows 10 quanto no Windows 11 ele não apresentou os resultados mais rápidos entre os SSDs SATA do comparativo, sendo que no Windows 10 em si ele ficou cerca de 3,5 segundos entre aspas mais lento do que o NetAC que testamos alguns meses atrás, mas ainda assim a diferença é bem pequena e não impactará na utilização do dia a dia, sendo que 3 segundos não vai matar ninguém.
Já agora no Windows 11 a diferença caiu um pouco mais, mas ainda assim o tempo de carregamento do sistema foi um pouco mais lento em comparação aos demais SSDs SATA do comparativo. Bom, vamos agora analisar o volume de SLC Cache deste SSD utilizando o programa Iometer. Como boa parte dos fabricantes não informam esse volume, vamos testar escrevendo sequencialmente com QDF de 32 com apenas uma thread alocada. Com isso, podemos observar que esse SSD possui um volume relativamente pequeno de 36 GB, que é um volume dinâmico, cuja a própria Crucial denomina como DWA, Dynamic Write Acceleration, que durante a região de SLC Cache, o SSD consegue manter uma velocidade média de 470 MB por segundo, que é uma velocidade muito boa para um SSD SATA. Logo após ele ter gravado 36 GB, algo peculiar aconteceu. Ao invés de iniciar gravando seus blocos como TLC nativo, a Crucial decidiu programar o SSD para começar realizando o processo de folding e copyback. Com isso, após ele ter gravado 36 GB, ele iniciou o processo de folding e copyback, onde a sua média de velocidade caiu para 361 MB por segundo, o que ficou basicamente idêntico à velocidade geral do Samsung 860 EVO de 500 GB. Mas ainda assim, essa velocidade é muito boa para um SSD SATA, tendo em vista que isso aqui é um processo de folding, sendo que tem um overhead bem grande com o controlador, que faz com que a sua velocidade caia bastante. E para que o controlador esteja gravando nessa velocidade, faz com que a gente tenha certeza que sua velocidade vai subir bastante quando estiver nas TLCs nativas. Logo após ele ter gravado 366 GB, ele começou aí sim a gravar nativamente com seus DAIs TLC, a uma velocidade média de 450 MB por segundo, o que é bem próximo da sua velocidade de SLC Cache. Isso ocorre devido ao que eu mencionei anteriormente, que devido à grande quantidade de DAIs, que são 16 DAIs B47R, eles facilmente superam o barramento SATA. Portanto, este SSD seria capaz de ultrapassar com muita facilidade 1 GB por segundo, caso não fosse de interface SATA, ou seja, esses DAIs estão bem limitados a trabalhar nessa velocidade. Algo interessante que o pessoal possa até perguntar, se este SSD consegue gravar de forma nativa a mesma velocidade de SLC Cache, por que implementar SLC Cache então? Bom, isso é uma pergunta bem interessante. E, de fato, se não fosse utilizado SLC Cache neste SSD, diminuiria bastante o WAF, que é o Write Amplification Factor, que é a quantidade de ciclos de escrita que é solicitado para o SSD e quanto realmente que é gravada na NAND Flash. Pois quando você manda uma solicitação de gravação na NAND Flash, ele não grava somente o que você mandou. Tem os comandos acknowledge de recebimento, dentre diversas outras coisas, que geram um desgaste na NAND. Porém, o SLC Cache não ajuda somente na velocidade em si, mas ele ajuda dramaticamente nas suas taxas de endurance, ou seja, a sua durabilidade. Portanto, a durabilidade seria muito menor se não tivesse SLC Cache. Algo interessante também foi que a própria Crucial decidiu implementar um volume razoavelmente pequeno, que, querendo ou não, é uma quantidade normal e bem ok para a esmagadora maioria das pessoas, mas é interessante de que, como eles não decidiram colocar um volume imenso, tipo de 1/3 da capacidade, senão algo acima de 300 GB, faz com que a maior parte do tempo, depois que ele grava no seu volume de SLC Cache, ele não passa muito tempo fazendo o processo de folding, ou seja, ele passa boa parte do tempo na sua gravação nativa a uma velocidade muito próxima da velocidade de SLC Cache. Isso foi uma escolha bem inteligente deles. Outro teste bem interessante também que realizamos é sobre a recuperação do seu volume de SLC Cache. Nesse teste, será realizado de duas formas, utilizando Trim e Garbage Collection e deixando eles de fora. Ao utilizar o teste sem contar o Trim, podemos observar que o SSD não foi capaz de recuperar nem sequer 1 GB de SLC Cache, o que é um ponto negativo. Porém, ao utilizar um script desenvolvido em Python por dois colegas que estarei deixando link na descrição, é possível observar que ele conseguiu recuperar seu volume inteiro a partir de 1 minuto em idle. Isso foi surpreendentemente bom, tendo em vista que é um cenário mais realista. Vamos dar uma olhada agora em teste de cópias de arquivo. Nesse teste foi feita a cópia de arquivos ISO,
utilizando uma imagem do Windows 10 contendo 6.25 GB, ou seja, um arquivo .iso, e essa pasta é extraída para um total de 1.874 arquivos, além da pasta de instalação do Counter-Strike Global Offensive, de mais de 25 GB. Com isso, podemos observar que durante a transferência da imagem da SanDisk para o Crucial MX500, ele teve um tempo de aproximadamente 14,1 segundos ao utilizar apenas a ISO do Windows 10, o que teve uma diferença muito pequena em relação aos demais SSD SATA, tendo em vista que se trata de uma imagem de tamanho pequeno e todos os SSDs do comparativo, SATA no caso pelo menos, possuem um volume de SLC cache bem maior do que o tamanho da própria ISO, fazendo com que toda sua velocidade de transferência tenha sido durante seu volume de SLC cache. Por isso que a diferença em si não é tão grande. Agora, ao utilizarmos a pasta descompactada para os 1.874 arquivos, podemos ver que houve uma pequena diferença em si, sendo que o Crucial conseguiu se distanciar um pouquinho, mas ainda assim foi basicamente pouco mais de um segundo em relação aos demais SSD SATAs do comparativo. Apenas quando utilizamos a pasta do Counter-Strike Global Offensive de mais de 25 GB que vemos uma diferença bem maior, sendo que o Crucial levou cerca de 44 segundos, enquanto os demais SSDs levaram mais de 16 segundos a mais para poder realizar essa transferência. Isso foi uma diferença bem grande, e conforme o tamanho de arquivos for maior a diferença entre os SSDs seria. Então é um excelente ponto positivo para o Crucial nesse segmento. Com relação à sua temperatura em si, por se tratar de um SSD SATA, que ainda por cima já tem um termopad e utiliza a própria carcaça como um dissipador de calor, por ela ser metálica, ele acabou nem ultrapassando a barreira de 50 graus Celsius, sendo aferido tanto via Smart quanto 2 sensores instalados sobre o controlador e debaixo do controlador, o que é uma temperatura muito ok e bem tranquila para um SSD deste nível. E agora, e por último, um dos mais importantes, vamos realizar o teste de consumo elétrico e eficiência elétrica que o SSD possui, pois da mesma forma que SSDs são iguais a outros componentes do sistema em si, eles têm um consumo elétrico. E SSDs mais eficientes conseguem realizar tarefas que foram requisitadas de forma mais rápida e com um consumo relativamente menor, fazendo com que dessa forma ele consiga transitar novamente para um power state de menor consumo e permaneça nesse power state por um maior período de tempo, que é o melhor cenário. Com isso, vamos utilizar o Quartz Programmable Power Module que a Quartz Solution nos enviou para o canal para realizarmos o teste. Estarei deixando uma breve foto de como ele funciona junto com seu interposer. Vamos começar com o teste em consumo máximo, aonde foi escrito de forma sequencialmente no SSD durante um X determinado período de tempo. E com isso podemos observar que o MX500 foi o SSD que teve o menor consumo em relação aos outros SSDs, o que é um ponto positivo. Mas isso também se dá ao fato de que os outros eram SSDs NVMEs, pois os outros SATAs eu infelizmente não tinha mais para fazer a comparação, tendo em vista que eu já havia vendido eles tem tempo. Mas ainda assim foi um consumo bem razoável para um SSD SATA. Partindo agora para a sua média de consumo em si, ao realizando uma transferência de mais de 210 GB de arquivos, podemos observar que ele teve uma média de consumo de 2,03 watts, sendo o SSD aqui do comparativo teve o menor consumo até o presente momento, que é um ponto positivo. Em relação ao seu consumo em idle, como havia mencionado, na esmagadora maioria dos cenários o SSD geralmente se encontra em idle ou em power states de baixo consumo, e com isso, novamente ele teve quase um empate técnico com o N930E Pro, que futuramente faria um vídeo também, onde ele apresentou um consumo de menos de 500 mW, o que foi um bom resultado para um SSD SATA. E agora o mais importante, que é a sua eficiência, onde nós pegamos o seu throughput, ou seja, a sua largura de banda média, dividido pela quantidade média de watts que ele estava tendo durante um X-benchmark. Neste caso, embora ele não tivesse tido um consumo muito elevado, por se tratar de um SSD SATA, neste caso, mesmo ele tendo um consumo relativamente baixo em comparação aos demais SSDs do comparativo, por se tratar de um SSD SATA, o seu barramento é muito menor, ou seja, fez com que a sua eficiência fosse a pior do comparativo. Não por se tratar de um SSD que não tem uma boa eficiência energética, mas sim, no caso, como se trata de um SSD com barramento SATA, a sua velocidade não é alta o suficiente para fazer com que
a sua quantidade de megabytes por watt seja tão elevada em relação aos outros SSDs do comparativo. Bom pessoal, chegamos a mais um fim de uma análise aqui agora e vamos agora para a conclusão. Levando tudo isso em conta, será que realmente vale a pena investir nesse SSD? Mesmo considerando essas mudanças de projeto, sim, ainda vale muito a pena o investimento nesse SSD, principalmente para aquele tipo de pessoas que vão utilizar SSDs em notebooks SATA, em notebooks que às vezes não tem um conector NVMe ou bem antigozinho e você quer dar uma levantada ou até mesmo reanimar o notebook. Então, para isso, realmente foi um excelente ponto positivo. Sem falar que pelo preço que você pode adquiri-lo no AliExpress recentemente, está muito bom. Bom, vamos começar observando suas principais vantagens. Suas velocidades sequenciais são satisfatórias em relação aos demais SSD SATAs do comparativo, que é um ponto legal. Suas velocidades aleatórias foram bem melhores em relação aos demais SSDs DRAM-less que foram testados recentemente. Obteve ótimos resultados de latência, tanto em sua escrita quanto leitura. Seu desempenho prático em cenários de uso do cotidiano, até mesmo cenários profissionais, foi excelente. E por ser um SSD que até mesmo tem uma carcaça que é utilizada para fazer dissipação, e por ser um SSD SATA, ele não sofre thermal throttling, pois é bem difícil você encontrar um SSD SATA que sofra thermal throttling. Ele possui uma construção interna decente até, utiliza uma carcaça metálica, que é um ponto bem interessante, porque a grande maioria usa carcaça plástica. Esse controlador é um controlador razoável, não é o melhor controlador SATA que tem disponível no mercado, mas ainda assim é um ótimo controlador com um desempenho bem interessante e utiliza DICE excelentes, de excelente qualidade. E com o passar do tempo, a própria Crucial foi fazendo a troca dos DICE que era utilizado por DICE de melhor desempenho. Então isso é um ponto positivo. Outro ponto positivo, seu volume de SLC Cache se recupera de forma bem razoável. Além disso, sua velocidade sustentada de escrita para um SSD SATA é excelente, ou seja, você basicamente nem sente a velocidade caindo. A Crucial oferece um excelente bundle de softwares em si, que é bem completo, e repleto de funcionalidades interessantes. Ele possui uma excelente durabilidade e construção interna. Ele oferece já suporte a criptografia tanto AES quanto TCG Opal, que é bem difícil encontrar em SSD SATA, principalmente desses voltados ao custo-benefício. Ele oferece uma garantia de 5 anos. Se vocês comprarem aqui no Brasil, vocês vão ter garantia aqui mesmo, ou talvez tenham que enviar para os Estados Unidos. Mas como este SSD foi comprado no AliExpress, a garantia teria que ser enviado para a própria China. E querendo ou não, seu preço, o custo-benefício que está no presente momento, pelo menos no AliExpress, é quase que imbatível. Ele possui uma boa eficiência energética, pois acaba tendo um consumo relativamente baixo, e a sua eficiência acaba não sendo tão elevada devido aos fatos que eu havia mencionado anteriormente, mas para um SSD dessa categoria foi um bom resultado. Em relação às suas principais desvantagens, são bem poucas. As principais são que, devido a essa grande quantidade de variantes que possa ter disponível, pois querendo ou não, você ainda pode encontrar variantes com componentes mais antigos, algumas versões como a de 2 TB e 4 TB, a Crucial acabou fazendo um downgrade em seus SSDs, colocando DICE do tipo QLC, que são bem mais lentos do que o QLC, e que seu volume de SLC Cache para alguns cenários é razoavelmente pequeno. Geralmente, para quem vai utilizar no uso cotidiano, vai fazer um uso mais básico, isso aqui é um volume de tamanho ok, mas para usos mais intensos é um volume bem pequeno. Bom pessoal, espero que tenham gostado de mais uma análise. Para quem tiver interesse de fazer a aquisição desse SSD no AliExpress com preços interessantes, estarei deixando o link na descrição novamente para que possa nos ajudar a trazer mais análises como essa para o canal. Espero que tenham gostado de mais um vídeo, deem um like, comentem e compartilhem. Abraços!